cearense e como repórter você buscou retratar a vida do sertão. Qual que foi a dificuldade de falar sobre isso durante o regime? E tinha alguma palavra que o governo proibia você de citar em matérias? Tinha. Foi uma época muito difícil, porque era um período em que o Nordeste era recordista mundial de mortalidade infantil, nos longos períodos de seca. Era terrível naquela época. Hoje ainda existe a seca, mas já não morrem mais as pessoas. Morrem ainda os animais por falta de água. Naquela época, morriam os animais e morriam as pessoas, principalmente as crianças recém-nascidas, que eram enterradas ainda sem nome, sem identidade, porque saíam da maternidade, as crianças normalmente nascia morta ou passava pouco tempo e já era levada para ser enterrado na área rural, perto da casa, abriu uma cova rasa. Eu lembro que eu entrevistei um senhor, ele estava enterrando o terceiro avô, e as palavras dele disse: esse é o terceiro anjinho que eu estou enterrando aqui, quer dizer, os anjos da seca. Então, nessa época, a censura ficava na redação, mas a gente sabia que não podia. Se perguntou por uma das palavras proibidas era fome. Eu não podia falar em fome no lugar onde as pessoas morriam de fome, mas não era nem preciso usar a palavra fome. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma reportagem, entrei numa casa, as crianças desnutridas, visivelmente estavam passando fome, e tinha aquele fogãozinho a lenha, como é característico nessas regiões do Nordeste, era mais antigamente, hoje está mais moderno, já existe o fogão a gás, mas na época era só o fogão a lenha. E eu perguntei para a dona da casa: há quanto tempo a senhora não acende esse fogão, não bota fogo nessa lenha? Ela disse: já está com uns 10 dias. Então eu fui para o lado do fogão e disse: esse fogão a lenha não é aceso para alimentar a família há uns 10 dias. Então eu disse que eles estavam passando fome, porque se o fogão não está sendo aceso, não tô. E isso passou. Depois houve a reclamação, mas já tinha ido ao ar no Jornal Nacional. Então acontecia muito isso. A gente ia, não podia mostrar explicitamente a realidade daquela época no sertão, mas nós conseguimos sempre uma maneira de aproximar dessa realidade, de mostrar para as pessoas entenderem que alguém tinha que fazer alguma coisa, como foi feito depois. Criaram o carro-pipa, abriram açudes, fizeram barragens para as pessoas terem água, porque se eles têm água no sertão, praticamente eles têm tudo, eles podem plantar, eles se alimentam, tudo é uma solução, mas antes era muito difícil. E como que era esse contato aí com a população? Assim, pediam para que você retratasse isso? Te agradeciam quando você retratava? Como que era a sua relação? Com as pessoas da comunidade? O Nordeste é muito extenso, e eu viajava, voltava e encontrava as pessoas na mesma situação. A maioria não via televisão naquela época, não tinha televisão em casa, era na área rural, não tinha nem energia para ter uma luz acesa, nada, era luz de vela, luz de candeeiro ou de lamparina, como eles chamavam. Era uma realidade bem diferente da atual. A gente falou aí de censura, né? O jornalismo sofreu muita censura durante esse período. E, na sua opinião, o jornalismo está vivendo algo similar agora, no nosso contexto atual? Agora é muito pior. A censura hoje é a censura que vem das redes sociais. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo se acha no direito de censurar, de criticar, de alguma forma fazer uma advertência, até xingar. Hoje xingam. Eu vou te citar um exemplo. Nós estamos numa fase difícil, que é essa fase política, perto de eleições. No governo passado, no governo Lula-Dilma,
quando eu trabalhava na Globo, ia para a rua, nós éramos chamados de golpistas, porque nós mostrávamos a realidade. Hoje, a Globo é chamada de Globo Lixo, porque está mostrando a realidade. Quer dizer, seria muito triste você trabalhar numa empresa que um governo ou outro estivesse te elogiando. Isso significa que você estava fazendo o que eles queriam, dizer o que eles querem ouvir, ou seja, falar só de bem, nunca das falcatruas, nunca das coisas erradas, quando na maioria das vezes os próprios políticos é que falam errado, é que geram a própria crítica. Então hoje a crítica está na rua, a crítica é feita por todo mundo. Naquela época era só o governo militar. Na sua carreira você cobriu Copas, algumas Olimpíadas. Como que você avalia aí a mudança do jornalismo esportivo ao longo dos anos? Evoluiu muito. Para você ter uma ideia, eu cobri a Copa de 1970 no México pelo Jornal do Comércio, que foi o meu primeiro emprego, foi onde eu iniciei a minha carreira profissional. Jornal do Comércio do Recife. E cobrindo a Copa do Mundo, a equipe da Globo, que estava lá acompanhando a seleção brasileira, tinha 12 pessoas. Hoje acompanha a seleção brasileira mais de 100 pessoas. Parte técnica, editorial, repórteres, cinegrafistas, tudo. Então é uma multidão. E evoluiu muito a forma, até tecnologicamente, porque eu lembro quando nós cobríamos a Copa do México, tinha que sair todo dia, no fim do dia, após entrevistar os jogadores, fazer o treinamento. O Brasil estava numa cidade distante, em Guanajuato, e tinha que ter um carro para levar o material para o centro de imprensa, para de lá os filmes das televisões serem revelados e os textos serem passados, porque não tinha internet, não tinha como se comunicar, não tinha celular, não tinha nada, não tinha computador. Então, houve uma evolução muito grande ao longo dos anos. De Copa em Copa, a cobertura vai se tornando... Eu vi a primeira Copa de 70, que foi o primeiro momento da televisão a cores. Foi em 1970. Hoje o povo nordestino é visto aí com estigma muito grande, tanto como sociedade, como na parte esportiva. Como que você avalia essa percepção e você acha que é um reconhecimento justo? Olha, o povo nordestino é muito autêntico. Que falem dos nordestinos de bem ou de mal, o nordestino está sempre de cabeça erguida, consciente do que ele representa para o país, do que ele representa para a região, da beleza que nós temos e das dificuldades que nós passamos, como em todas as regiões. Há muita ignorância de críticas que nordestino é analfabeto, que nordestino... Não, as escolas do Nordeste hoje estão em primeiro lugar no Brasil, na avaliação que são feitas. Tem escolas em todos os lugares do país. Há deficiências aqui, como há também nos outros lugares. Então, nós temos muito orgulho de ser nordestino. Eu não conheço um nordestino que tenha vergonha do lugar onde nasceu. Eu, por exemplo, nasci no sertão, num pé de serra, no pé da Serra do Araripe, no município do Crato, que eu adoro, revero. Eu vim para aqui com 10 anos de idade, mas eu continuo enaltecendo a minha origem lá naquele sertão, mantendo o meu sotaque, falando como sempre falei, nunca mudei, sempre vivi viajando, indo para todos os lugares, mas sempre voltando para minha terra, nunca saí daqui para morar em outro lugar. Durante sua carreira você trabalhou com grandes nomes aí do jornalismo esportivo, como Galvão Bueno, Osmar Santos. Como que foi para você aí trabalhar ao lado de nomes tão importantes para o Brasil? Galvão Bueno, Osmar Santos, Luciano do Vale na Copa de 1978. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes profissionais, com grandes repórteres também, repórteres que eu aprendi muito com eles, repórteres que me ensinaram e que me davam orgulho de estar ao lado deles. Então, sempre para mim foi gratificante
ter participações. Eu cobri 4 Copas pela Globo e 2 Olimpíadas, a de Seul e a de Los Angeles. E sempre não havia comigo nenhuma distinção, a não ser de amizade, de reconhecimento, me dando oportunidade. A própria empresa me deu grandes oportunidades das coberturas esportivas, porque eu fui para a Globo para ser repórter esportivo. Depois é que eu passei para a reportagem geral. Mas a minha época de repórter esportivo, para mim, é inesquecível. O futebol foi um produto muito forte aí usado pelo governo militar. Como você acredita que na época aí desse período aí de repressão, os times foram coniventes com a situação e alguns jogadores ou times tinham noção aí do que estava acontecendo com a sociedade? Teve algum episódio marcante? Teve, sempre tinha. Eu não digo que os clubes eram coniventes. Os clubes faziam o seu papel. Hoje, talvez, esteja mais gente aliada aos governos, profissionais de voleibol, de futebol, tudo, do que naquela época. Ninguém se aliava ao governo militar, fazia o seu papel. Os jogadores jogavam futebol, procuravam sempre fazer o melhor. Naquela época não tinha ainda essa migração que tem hoje, quando um jogador bom aqui no Nordeste se destaca, vai para o Sul, os do Sul vão para a Europa, vão para a China. Então, naquela época era mais uma seleção de brasileiros que jogavam no Brasil. E isso destacou muito o nosso futebol, principalmente nas Copas que foram ganhas pelo Brasil. A de 70, para mim, a mais marcante. O Médici usou, né, a Copa de 70 aí para tentar amenizar o que acontecia durante esse período. E como que era para cobrir o cotidiano da seleção brasileira? Olha, nós cobrimos normal. Estávamos lá no México. Eu fui antes da seleção brasileira, o jornal me mandou antes. Lá, diariamente, encontrava os outros jornalistas. Nós acompanhávamos a seleção brasileira, primeiro em Guadalajara, depois a seleção foi treinar em Guanajuato, foi jogar em Irapuato, na área do deserto, uma tranquilidade muito grande. Treinava de manhã e de tarde e não estava ligando muito para o que estava acontecendo fora, não. Agora, o governo militar tirou muito proveito dessa seleção. Tinha até Pra Frente Brasil, que era uma música que eles encamparam, como se fosse uma coisa que eles estavam patrocinando, e não era. O Brasil estava jogando o futebol dele, como sempre fez, fazendo a sua parte, ganhando Copas e perdendo, independente que houvesse governo militar ou não. É certo que eles fizeram intervenções. Todo mundo comenta até hoje que o Médici, o general Médici, ele teve interferência na convocação de Dario Peito de Aço, que me parece na época jogava ainda no Atlético Mineiro, e ele participou até da escolha do jogador para ir para a Copa do Mundo. Mas isso nunca foi confirmado, apesar de, na época, ter tido muita repercussão. Que a Copa de 70 foi mais marcante, né, Por que ela foi? Por que você considera isso? Porque, para mim, era a iniciação da minha carreira como jornalista. Eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque a empresa Jornal do Comércio aqui tinha a TV Jornal, que tem até hoje, tinha o Jornal do Comércio e outro vespertino que saía à tarde, era lançado nas ruas à tarde, que chamava Diário da Noite. E eu, como único enviado da empresa Jornal do Comércio para cobrir uma Copa do Mundo, devidamente credenciado, tendo acesso ao estádio, tendo acesso, inclusive, dentro do gramado, dentro do campo, onde ficam os fotógrafos, porque eu fotografava também, na época, levei equipamento do jornal, e por ser o único, eu tinha todas as funções. Então, essa Copa foi marcante demais para mim. E aí eu fiquei conhecendo a direção do jornalismo da Globo, Armando Nogueira, que me via trabalhando. Ele chegava no centro de imprensa, eu estava lá escrevendo para os 2 jornais. Ele chegava e ia ver o treino, eu estava
cobrindo no treino, estava fotografando, e ele me chamava de Euquipo. Então, quando a Globo veio para Pernambuco, porque aqui é Globo mesmo, não é afiliada, é a 5ª emissora Globo. Você sabe que só podem haver emissoras de televisão da mesma marca em 5 estados. Então, a Globo está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, no Distrito Federal e em Pernambuco. Eu tive a sorte de viver aonde a Globo veio. E aí, quando começou a participação de esportes aqui na Globo, ele mandou me contratar. Foi assim que eu fui para a Globo para ser repórter esportivo. A gente fala hoje, né, que o jornalista ele tem que lidar com vários tipos de mídia, mas não é algo novo, né? É algo que já vem há um tempo. Já vem de muito tempo. Nessa época, quando eu entrei, eles concluíram que não era para eu ficar só no esporte, era para fazer também reportagens, porque no Nordeste não tinha nenhum repórter autorizado a entrar no Jornal Nacional, nem no Fantástico, tudo. E eu fui o primeiro. Durante 8 anos, eu era o único a entrar nesses telejornais, mostrando de forma inédita o Nordeste ao Brasil. Foi assim que surgiu Fernando de Noronha, assim que surgiu a cultura nordestina, passando para todos, o Carnaval de Olinda, o Carnaval de Pernambuco, que eu ficava dia e noite cobrindo esses carnavais, o espetáculo de Nova Jerusalém, a beleza das nossas praias, tudo. E também o lado negativo, denunciando a falta de estrutura para as pessoas viverem na região da seca. Você gostava de ter essa parte aí de denúncia? Fazer esse papel? Eu fiz muitas denúncias. Já que nós estamos em época de eleição, uma das coisas que mais foi gratificante na minha carreira foi fazer a cobertura da primeira eleição direta no Brasil, no período pós-ditadura. E eu escolhi exatamente o Sertão. Como não podia fazer geração das reportagens de lá, a Globo conseguiu que a Embratel montasse uma repetidora na cidade de Salgueiro, a 500 quilômetros do Recife, que ali era o foco. Eu viajava para todos os lados ali do sertão, voltava com as matérias, era editada ali mesmo, tinha ilha de edição e mandava direto para o Rio para estar à noite. Então, nesse período, eu denunciei o voto de Cabresto, por exemplo, que se fala até hoje. Eu lembro de ter entrado no Jornal Nacional puxando um burro pelo cabresto e mostrando, olha, essa corda aqui é um cabresto que leva os burros, como eu estou fazendo agora, para votarem, porque os cabos eleitorais faziam isso, reunia ali aquele grupo, você vai votar em determinado candidato, ia para lá e fazia votar. Depois veio o voto do carro-pipa, só tinha o tonel na porta da casa para encher de água com o carro-pipa, aqueles que votavam no candidato do prefeito ou aliado do prefeito. Então, o voto de curral, reunia todos, botavam num caminhão pau de arara e levava para votar. Eu fiz várias denúncias e hoje, praticamente, isso é uma coisa do passado. De tantas denúncias, foi havendo solução. Você tinha medo de fazer esse tipo de matéria? Olha, quem nasce no sertão acostuma a conviver com o medo. Todas as pessoas têm medo, mas se você correr do cachorro, o cachorro te pega. Eu mergulho muito, tenho mergulhos com tubarões grandes, tudo, e eu sei, eu vou entrar onde estão os tubarões, eu vou mergulhar aonde eu moro aqui na praia de Boa Viagem, aqui na frente os tubarões atacam, não entra ninguém, tem placa de 100 em 100 metros para ninguém entrar, eu também não entro, porque a água é turva. Mas eu fui procurar os tubarões que atacam aqui nas Bahamas, onde a água é limpa e é possível filmar. Então, essas matérias repercutiram muito. Se eu tivesse medo do tubarão, não ia mergulhar com tubarão. Então, enfrentava o medo e fazia minha reportagem. Foi assim que eu conquistei meu espaço na maior emissora de televisão do Brasil, trabalhando no sertão sem precisar sair da minha região sertaneja.
Agora, voltando um pouco sobre a Copa de 70, é um dos episódios assim que mais intrigam é a escolha de João Saldanha, declaradamente comunista, para comandar aí a seleção. Por que que isso aconteceu? Por que que ele foi o escolhido? Porque Saldanha era o melhor de todos na época. E todos torciam para que ele fosse o técnico da seleção. Ele fazia os comentários certos, ele dava a opinião certa de como devia jogar a seleção brasileira. Ele citava que só queria fera no time dele. Se não tinha um lateral bom, um lateral direito, ele improvisava, botava o jogador, ele botou Piazza para jogar atrás, no meio de campo. Ele improvisou laterais, improvisou jogadores. Ele formou a seleção de 70, que Zagallo deu continuidade. Então, aquilo ali foi um ato de heroísmo da CBF de chamar o Saldanha. Ele terminou saindo. Foram tantas as intrigas que ele abandonou. Ele foi cobrir a Copa com a gente, trabalhávamos juntos como comentarista, porque deixou o time lá. Tem até um aspecto muito interessante. Num jogo em Irapuato, onde Pelé completou 100 partidas pela seleção brasileira, no intervalo do jogo, a imprensa estava toda reunida num lugarzinho do estádio, um estádio pequeno. E aí o repórter Juarez Soares, consagrado profissional da Globo, grande amigo, brincou com o João Saldanha. Falou: João, esse time que está jogando aí é o seu. Aí ele disse: é a base que eu montei. Ele dizia: com exceção do 10. Aí ele disse: como assim? Ele disse: você não estava barrando o Pelé? Não chegaram a cogitar que o Pelé era cego? E aí João Saldanha contou a realidade. Ele disse: o Pelé não estava cego. O Pelé nunca foi cego. Eu evitava que eles tivessem todos os jogos, porque o Pelé naquela época não parava. Nós jogamos no Rio Grande do Sul, depois do jogo, à meia-noite, tinha um jatinho esperando o Pelé para ele ir para São Paulo para gravar os comerciais finais da Shell, antes de ir para a Copa do Mundo. Em outra viagem, ele terminava o jogo, chegava atrasado nos treinos, às vezes nem treinava, porque estava voltando, tinha que ir gravar os últimos capítulos da participação dele na novela, me parece, A Marcha, da TV Manchete. E aí o Pelé estava tomando muito Dexamil. O João falou que viu no armário dele o vidro de Dexamil e depois, casualmente, viu de novo o vidro quase vazio. E aí, quando eu voltei da Copa, eu contei essa história. E o título da matéria foi Pelé toxicômano. Jamais falei que ele foi toxicômano, mas Pelé estava tomando muito comprimidos para cumprir aquelas missões que ele estava fazendo. Pelé sempre foi uma pessoa corretíssima. É tanto que, quando chegou no México, tiveram muito cuidado em cuidar do Pelé, da saúde do Pelé, tudo, para ele se recuperar fisicamente, do desgaste que foi nos últimos dias. E aí, quando eu voltei para o Brasil, e essa matéria saiu, a direção do jornal me chamou e disse: vai para casa, porque os censores estão aqui te procurando. Eu falei: como assim? Ele disse: procura aí para casa de família, tudo, porque eles acham o seguinte: no primeiro momento da história do regime militar, em que o governo e o povo estão comemorando a mesma vitória, você vem manchar a imagem do jogador mais consagrado. Eu disse: mas eu não manchei a imagem do Pelé, eu só falei o que o João Saldanha falou, mostrei a realidade que foi. Jamais que Pelé tenha sido toxicômano, mas como o título foi esse, eles então estavam me procurando para censurar, porque aquilo não era momento de eu escrever aquilo, de falar alguma coisa que pudesse denotar contra a imagem do Pelé, que para mim foi o maior ídolo que eu tive no esporte, é sempre o Pelé, e para mim foi e será o maior jogador de todos os tempos. Qual a sua sensação aí de ter sido censurado por conta dessa matéria? Você ficou revoltado, aceitou de boa? Não era nem aceitar de boa, eu ria da palhaçada.
mais uma palhaçada, que isso é uma palhaçada. Isso não tinha nada a ver. E nós éramos censurados. Então, é aquela história que você fez. Você ficou com medo? Não, não tinha medo. Vai me prender? Prendeu. Na época que eu era estudante, eu era ativista. Eu ia para as manifestações, tudo. Se levasse um tiro, se prendesse, era uma casualidade para mim, mas eu enfrentava a situação. Hoje, a seleção ela também está muito envolvida com o contexto político, e na época tinha muita gente que falava que torceria contra a seleção. Hoje você acredita que também a gente está repetindo aí o mesmo contexto? Com certeza. Tem amigos meus que dizem que não vai mais torcer pela seleção porque o Neymar declarou o voto dele por isso e por aquilo. Um declara para um, outro declara para outro. Estão transformando a eleição em guerra pessoal entre amigos, entre família e tudo. Qualquer coisa que se faça que não seja de acordo com o que o outro pensa causa uma consternação. E, sem dúvida, hoje também está acontecendo isso. Você acha isso aceitável? Aceita? Você acredita que isso é aceitável? Não, eu não acredito que isso é aceitável. Eu acho que nós devíamos usar mais o conhecimento que nós temos para ser mais sociáveis, para aceitar a opinião do outro, seja qual for, mas não. Hoje está numa fase que você é cego, você não está vendo o outro, cego é você. E os dois é que estão cegos, porque cada um tem que fazer a sua parte. Quem vai assumir a democracia, o direito de liberdade, de saber que o país não vai entrar para uma ditadura, tem que votar no candidato que você quer. Eu não vou discutir, eu não quero brigar com meus amigos. Eu estou evitando falar política com a minha família, porque algumas pessoas divergem da minha opinião e acham que eu estou errado, que é um absurdo, que um candidato não pode voltar ao poder, e a gente sabe que pode, é uma solução. Eu penso assim. Chico, muito obrigada por conversar comigo, foi um prazer falar com você. Gabi, foi um prazer imenso falar com você, querida. Conte sempre comigo. Beijo.